Até quando você vai negar quem você realmente é? Você finge agradar as pessoas, você finge ser quem você não é, enquanto seu verdadeiro eu está escondido. Enquanto a pessoa que você queria ser, ela não nasce, porque você tem medo. Medo de ser quem você é, medo de assumir a sua personalidade, a sua identidade como pessoa. Durante minha vida toda, eu escondi a pessoa que eu era por medo. Por não me sentir aceita, medo de ser quem eu era, medo de não ser amada, medo de ser abandonada, medo das pessoas não gostarem da pessoa que eu realmente era. E às vezes, essa pessoa que eu escondia era tudo que eu mais precisava. Era aquilo que precisava nascer. E eu adiei esse nascimento por tanto tempo que isso me deixou doente. Isso me fez passar por muitos desafios e muitas coisas difíceis na minha vida. E eu só comecei a perceber que as coisas não estavam andando, que minha vida não começava a ir pra frente e eu estava me sentindo travada, me sentindo bloqueada por coisas do cotidiano que eu comecei a notar. E eu queria falar aqui 3 sinais, 3 formas de perceber que você está prestes a ter uma mudança na sua vida, que são coisas que eu passei, coisas que eu vivi, e eu quero passar para vocês como uma forma de você reconhecer esses padrões. O primeiro sinal que eu gostaria de falar, que realmente fez com que eu percebesse que eu estava prestes a ter uma mudança de vida mesmo, prestes a começar uma estruturação do meu novo eu, foi principalmente eu perceber sincronicidades na vida. Eu buscava por respostas no meu íntimo, procurava por respostas que vinham de anos, que eu me questionava de coisas sobre a minha vida, e muitas vezes essas respostas não chegavam, e de repente, quando eu comecei a refletir, meditar e prestar atenção nas coisas simples da vida, as coisas começaram a se encaixar e começaram a fazer sentido. Às vezes eu queria saber de alguma coisa, de algo que eu estava fazendo, de uma certa atitude que eu queria tomar, eu queria uma confirmação, eu queria receber um certo tipo de conselho, uma resposta do universo, de Deus. E essas respostas, elas começaram a aparecer, muitas vezes por formas inesperadas. Pessoas que eu nem conhecia vinham e me davam conselhos ou conversavam comigo, e as conversas eram totalmente alinhadas com o tipo de pergunta que eu fazia. E às vezes eu tinha sonhos que me respondiam também o que eu queria saber. Então aí a gente começa a perceber que o universo é muito perfeito, que Deus é perfeito e que a gente está sendo ouvido o tempo todo. E isso é um dos primeiros sinais e grandes sinais de que você está prestes a ter uma mudança na sua vida. Outra coisa que acontece também é que você começa a se sentir cansado, cansado de repetir as mesmas coisas, de repetir padrões, comportamentos. Coisas que você fazia na vida começam a não ter mais sentido, hábitos, experiências, e você começa a se sentir cansado, como se sua energia estivesse sendo drenada. Parece que nada mais faz sentido. E tudo que você tenta fazer, até as coisas que você gostava, elas parecem perder a razão, parecem ser chatas, entediantes. Isso acontece principalmente porque a sua psique está se moldando, o seu eu interior, ele está se moldando aos moldes do novo eu que está sendo formado. Você está migrando para um novo estado de ser, para uma nova vibração, para uma nova frequência, e isso é cansativo. Isso drena um pouco a nossa energia, nos deixa cansados. E a gente sente esse cansaço. Eu, muitas vezes, me sentia assim, e eu não conseguia entender o porquê disso, eu não conseguia entender por que eu me sentia assim, por que eu estava sempre cansada, por que eu estava sempre oscilando, porque eu nunca tinha energia para fazer as coisas. E eu me sentia sempre drenada, parecia que eu tinha que tirar forças do fundo do poço para conseguir fazer as coisas que eu queria mesmo. Era tudo muito difícil para mim, e eu demorei muito tempo para conseguir entender isso de fato, sabe? Para conseguir entender tudo isso que estava acontecendo na minha vida. Então isso foi um grande sinal para mim, de que eu precisava mudar e de que minha mente estava se moldando a uma nova personalidade, a uma nova persona, a um novo eu que eu queria me tornar. E muitas vezes eu escondia isso de mim. Era aquele eu que precisava surgir, era aquele eu que precisava vir à tona, mas eu escondia por muitos anos e eu não conseguia dar a luz a esse novo eu, não conseguia ser quem eu realmente queria ser e quem eu gostaria de ser. Esse é um segundo sinal que foi muito forte para mim nesse processo. Você se sente cansado, não só por você repetir os padrões que você repetia, os padrões inconscientes da sua família e de pessoas que você repetia ao longo do tempo, mas o cansaço vem também dessa mudança que acontece dentro da gente, dessa mudança interior. E o terceiro sinal que eu gostaria de falar também diz respeito a você sentir como se tudo na sua vida estivesse desmoronando. Parece que tudo começa a mudar. Pessoas saem da sua vida, você muda de cidade, você muda de carreira, de trabalho. Todas as coisas começam a ruir e parece que está tudo dando errado, mas é apenas uma nova reconfiguração, como se a casa que você mora tivesse sido
faxinada, tivesse sido feita uma limpeza muito grande, para que novas coisas pudessem entrar, para que você pudesse reorganizar os cômodos, colocar tudo nos seus devidos lugares, da forma como você gostaria que isso tivesse sido feito. E aí, essa limpeza, ela vem para que você consiga realmente dar a luz ao seu novo eu e colocar as coisas no lugar, reprogramar sua mente e fazer uma vida nova com aquilo que você gostaria de fato de ser, com a pessoa que você gostaria de ser, e não com aquilo que as pessoas que você convive, que a sua família quer que você seja. Então, é uma faxina que acontece na sua vida para que você possa ser uma pessoa melhor, para que você mesmo possa ser o autor da sua vida e possa fazer as mudanças necessárias para você dar a luz a essa pessoa que você veio para ser. Você veio nessa vida para ser quem você é e não para agradar as pessoas. E a gente nasce, vem ao mundo, tende a seguir os padrões, os comportamentos que as pessoas ao nosso redor, a nossa família, tende a repetir. Então a gente acha que tem que ser da forma como as pessoas pensam que a gente é. A gente acha que a gente tem que seguir aquele script que as pessoas montaram para nós, que aquelas pessoas escreveram para nós. Mas isso não é verdade. Uma coisa que eu pude perceber ao longo de todo esse tempo, ao longo dessa transformação, é que vale a pena ser a pessoa que você é. Não negue o que você sente, não esconda o que você sente para agradar os outros, para ser uma pessoa que você não é, porque isso vai te custar caro. Isso pode custar sua saúde, pode custar a sua vida, pode custar muito caro. Então não vale a pena. Eu falo por experiência própria. Eu tive que passar por muitas coisas, muitas situações difíceis para poder entender isso. E é agora que eu tô começando a ouvir a minha voz interna e começando a dar voz para essa pessoa que eu quero ser. Isso começa aqui no YouTube também, o sonho que eu sempre tive. E por isso, se você está passando por esse processo de remodelação, de renascimento, tenha paciência, coragem e saiba que você está no caminho certo, porque a gente vem ao mundo para ser quem a gente é e não para esconder quem a gente é, porque a vida ela sempre traz à tona a verdade. Por mais que você ache que você vai conseguir esconder esses sentimentos para sempre, não vai. A gente está sempre num processo de despertar da consciência, a vida está sempre nos levando para o caminho da evolução. Então, tudo aquilo que for para ser mostrado, para ser revelado, vai ser. Tudo aquilo que está escondido vai vir à tona, vai surgir na realidade física, na realidade material. Então, ouça os seus sentimentos e acolha os seus sentimentos, tudo que você precisa dizer, tudo que você precisa sentir, sinta, para que isso depois não vire uma bola de neve, para que depois seja muito difícil de você se entender. E faça isso agora, agora que você sabe quanto isso é importante. E que você também reconheça o seu poder pessoal e que você reconheça o seu valor como pessoa. O seu valor não está atrelado à forma como as pessoas te veem. O seu valor está atrelado a como você se vê, como você se enxerga. E os seus sentimentos são importantes, por mais que muitas pessoas não consigam ver. E essas pessoas que não veem é porque elas mesmas, na maioria das vezes, não conseguem enxergar seus próprios sentimentos. Então tenha coragem em você de enxergar os seus. Era isso que eu queria falar com esse vídeo. Muito obrigada pela atenção e é isso.